Bem-vindos, amigos, desse momento especial do estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Estamos aqui com Marlúcia e Cláudia para dar continuidade ao nosso estudo da série psicológica do livro atualmente em estudo Desperte e Seja Feliz. Hoje, capítulo 10, Fé e Vida. Um tema importantíssimo, né? Fundamental para todos nós, já que a fé nos oferece tantas possibilidades de enfrentamento da vida, né? Então, Joana ajuda justamente esses dois títulos, né? Dois temas, fé e vida, para compor o capítulo. Então, convido aqui a Marlúcia, a Cláudia, a gente começar a pensar nessa questão. E eu queria complementar só, né, a proposta do tema, trazendo aqui o início do texto introdutório, esse texto preliminar antes do capítulo, que ela diz que a fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Olha só que interessante, né? Ou seja, todo o ser humano que pensa carrega naturalmente, de maneira embrionária, a fé. E quando se a gente for ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito Protetor, ele também vai colocar que a fé é o sentimento inato do homem, né? E vai além, né? Ele explica que esse sentimento inato reflete, né, uma certa consciência, então já presente, da nossa destinação futura. É como se tivesse uma consciência das faculdades imensas que estão depositadas em nós, que carregamos em germe em cada um, né? Está do latente e que tem que ser desenvolvida. Então, a fé não tem só um caráter religioso, né? E por isso que talvez a Joana coloca fé e vida, porque ela sustenta a vida enquanto caminhada espiritual de todos nós. A fé é como essa condição, né, que vem de fides, de confiança, crença, credibilidade, como sentimento dessa presença, dessa marca divina. Eu pertenço a Deus, vim dele, e lá no fundo eu sei disso. Eu tenho uma fé que me sustenta, porque eu sei minha origem e meu destino, mesmo que inconscientemente. Então, eu queria abrir com essa provocação para a gente poder começar a pensar sobre esse tema. Que bonito isso, né, Gels? Porque eu parei aqui nessa primeira frase mesmo, né? Que ela diz que essa fé, ela é pertinente, ela mesmo de forma inconsciente. E eu fiquei pensando no nosso dia a dia, sabe? Claro que aqui a gente vai aprofundar, né? A fé enquanto essa conexão com o divino, e às vezes o que a gente acha de fé é mais ligado ao nosso ego, à nossa vontade, mas de alguma maneira isso aparece na nossa vida, né? Não, tu tem que ter fé, acredita, vai lá. Quando a gente não tem fé, não tem confiança na gente mesmo, a vida fica despotencializada. Então, essa imagem que ela traz aqui, né, dessa fé como aquilo que nos impulsiona mesmo, que dá o suporte, né? E aí eu fui procurar, tem uma parte lá no livro Plenitude, que ela dá uma definição de fé que eu achei linda, assim, que a gente já estudou aqui, que ela fala da fé como a canalização de todas as possibilidades psíquicas, que vai alterar as nossas forças habituais. Então, essa energia realmente que está dentro de nós, que diz, eu sei que a gente pode, né? Mas aí a gente pode aprofundar aqui também, que eu fiquei pensando nessa relação da fé que vem, dessa convicção do espírito, né? E onde é que a gente deposita a nossa fé, muitas vezes, né? Fé nos homens, fé no ego, fé nas coisas. Então, acho muito profundo esse capítulo da Joana de Ângeles. Oi, gente. Prazer estar com vocês também.
Tem uma parte no Evangelho, o Gelson mencionou o Evangelho, eu também fui dar uma olhadinha lá, né, que fala sobre a fé, e diz assim: a fé necessita de compreensão. Ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, vai bem diretamente ao que a Joana nos traz nessa primeira frase, né? Fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Então, aquele ser que pensa, que compreende, né? E porque compreende, tem certeza de coisas, né? Porque elaborou, esse sim, ele consegue se conectar com essa fé, que não é uma fé cega, como a gente já cansou de ouvir, né? Kardec nos fala que fé inabalável só é aquela que é racionalizada, né? Ele diz: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, é uma fé inabalável no sentido de que ela não muda, aquele conceito não muda, né? Então, o conceito divino que está inscrito em nós, ele não muda, ele é aprimorado, né? Esse espaço de fé dentro de nós, ele vai alcançando uma magnitude a partir do momento que a gente vai evoluindo, né? E aí vamos passando, né, com essa evolução de espíritos ainda em estágios ainda mais inferiores, até a gente alcançar, né, os espíritos divinos, né, aqueles angelicais. E aí eu fiquei pensando que espaço de fé que alcança esses espíritos, né? Porque essa construção paulatina, através das várias experiências, através dos enfrentamentos de várias situações, vai ampliando e amplificando esse espaço interno, né? E aí a gente lembra daquela frase de Jung. Perguntaram para ele se ele acredita em Deus, ele falou: eu não acredito, eu sei, porque já tem um espaço de amplitude dentro dele gigantesco que não coloca mais em questão isso. Ele sabe, está inerente, está nas fibras psíquicas dele, do coração, está inerente, né? Então, é essa confiança que a gente tem na realização de algo que vai nos impulsionando, né? Que a meta é aquela, então a gente vai nos impulsionando, essa fé nos impulsiona para que a gente conquiste, né? Através das realizações. É essa fé que a gente busca, né? É essa fé que a gente deseja. Né? E aí, só para complementar nesse pedacinho aqui desse texto que o Gelson indicou, citou, ela diz assim que conseguindo resistências morais para enfrentarem os momentos difíceis e todos aqueles momentos difíceis que nós atravessamos, né? Com o espírito tranquilo. Então, olha que estágio, que patamar que a gente vai alcançar dessa fé absoluta, que tudo está de acordo com o script, né? E que se foge, foge aos nossos olhos, porque o script está feito, né? O script divino, né? E a gente confiar. Né? E fazer a nossa parte, lógico, né, gente? Porque não é só confiar e sentar, né? Como naquela história que o cara estava afogando e esperando a ajuda divina, né? E Deus mandou um barquinho, mandou um navio, mandou um helicóptero, mandou não sei. E ele morreu, né? Desencarnou, ficou lá, chegou lá em cima bravo da vida, né? Querendo falar com Deus. Deus, eu confiei em ti, eu confiei. Você não me ajudou, eu mandei tudo para você, né? Barquinho, iate, navio, helicóptero, você não. Então, assim, a gente faz a nossa parte, né? É interessante que isso tudo está trazendo, né, Cláudia? Tem dois pontos aí que eu gostaria de realçar. Uma que é a questão realmente da razão, né? E a Joana vai colocar aqui nesse texto mesmo introdutório que o homem e a mulher necessitam da fé sob o influxo da razão, para que a gente consiga realmente harmonizar, né, intimamente e poder ir avançando com segurança. Então, tive que realmente a fé como uma crença, né, em algo, alguém, fala desse segundo elemento que você ia juntar com a fé, que é a questão do vínculo.
né? A gente precisa, muitas vezes, de um suporte, de acreditar, a gente precisa realmente de algo que nos dê esperança, que nos dê força, que nos dê um norte, que sustente, né, a nossa caminhada. E, no primeiro momento, essa fé pode ser projetada em qualquer coisa, né? Então, a gente vê as pessoas que têm uma fé ingênua, infantil, e que crê de uma maneira pouco criteriosa e muitas vezes perigosa, né? Porque às vezes tem pessoas muito com traços psicopáticos, muito sedutores, que em nome de Deus, em nome de algo de valor, fomenta, né? E envolve a crença das pessoas que depositam toda a sua vida naquilo que a pessoa traz, ou diz, ou revela como se fosse realmente uma verdade. Então, eu vejo que essa fé que nos vincula a Deus, né, na verdade, como um companheiro amoroso de todas as horas, né, da qual a gente pode contar com ele, assim como a gente conta com Jesus, né, uma ajuda irrestrita da divindade que suporta e sustenta a vida de todos nós, né, de maneira constante, gerando também conforto e bem-estar, mas não porque a gente não consegue caminhar. Essa fé que sustenta é porque nós temos a divindade dentro da gente. Então, esse vínculo com Deus, ele tem que gerar, né, autonomia, né? Então, para mim, a fé tem a ver com a autonomia. Porque a Joana, no início do capítulo, daí ela diz que ela é estrela polar em noite escura, apontando rumo para a vitória, ou seja, é a tomada de consciência dessa força que habita em mim, justamente porque eu sou filho de Deus e não estou sozinho. E aí eu posso assumir. E é por isso que Joana também, em vários momentos da obra da Ser Psicóloga, vai fazer a relação da fé com a coragem, né? Como sendo a consequência natural e legítima da fé. Então a gente vê assim que como é complexo, né, esse tema, e que começa justamente nessa consciência desse vínculo de algo que marca a nossa existência, essa realidade, que é a consciência que somos filhos de Deus. Mas como a gente usa disso, como a gente usa dessa relação? Isso eu estava olhando um pouquinho mais abaixo ali na frase que tu começou a ler, Gelson, né? Que o homem e a mulher necessitam da fé para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como o da humanidade. Então, ela relaciona a fé e depois ela vai dar exemplos aqui no capítulo de como a humanidade progride, né? E a gente pensa daí individualmente e coletivamente a partir da fé, né? De homens, aqui ela dá exemplos, né, de cientistas nas mais variadas áreas, né, dos desbravadores, que acreditaram e isso foi impulsionando. Então, a fé começa a energia que impulsiona, por isso que eu achei linda a definição da Joana, dizendo que a fé canaliza todas as nossas possibilidades psíquicas. Agora, esse perigo dessa fé cega, né, onde a gente projeta a nossa fé, onde a gente coloca a fé, ela realmente é um problema, porque daí ela nos deixa, talvez possa ser fiquei pensando agora, né, não sei se isso é válido, mas talvez possa ser um impulso inicial, né, num momento muito infantil ainda da gente, a gente talvez precise alguma coisa assim, para depois poder usar essa fé como uma alavanca para os nossos próprios, nós desenvolvemos nossas próprias potencialidades, né? Porque Jesus mesmo dizia, vai que a tua fé te salvou, né? Então, ele acionava em nós a descoberta das nossas potencialidades para que a gente pudesse trilhar esse caminho, né? E para que daí ele dá um exemplo, né, como a vida dele foi sustentada na fé do Pai, né? Então a vida dele como um exemplo para nós de que a fé ela vai nos guiar nesse caminho, mas o caminho é nosso, né? A partir do que a gente está falando. Então eu achei muito porque a gente
tende a pensar na fé como algo mais subjetivo, particular, e aqui não, ela fala como está vinculada à lei do progresso. Eu achei muito bonito isso, né? Porque a gente não faz nada sem ter fé mesmo, né, gente? Na nossa profissão, nas nossas metas, né? Só que às vezes eu acho que a gente fica confuso porque vem aquela coisa da fé como um pensamento positivo, uma coisa mais infantil mesmo, né? Não, vai lá que dá certo, mas não tem sustentação nenhuma para aquilo dar certo. E aí fica essa ingenuidade, né? Porque às vezes a fé vem como forma de desespero, né? Eu depois toda a ficha em Isso. algo, não porque eu não tenho fé, não porque eu tenho fé, é porque eu estou desesperado. E como a gente vê assim, na escolha de pessoas que a gente endeusa, ou no desespero a gente faz coisas, vende tudo para poder curar alguém, e contrata alguém que tu acha que pode ser maravilhoso e não é, às vezes é um charlatão, mas o desespero faz a gente realmente buscar no lugar errado, né? Frente a esse desamparo, esse vazio, muitas vezes, que assenta a nossa alma. Porque a Juna fala que a pessoa sem fé é como uma embarcação sem bússola, flutuando a esmo, né? Ou seja, a gente vive uma vida, tem uma diretriz, tem algo que realmente movimenta de uma maneira favorável a nossa caminhada. Você falar alguma coisa, Cláudia? Eu ia sim, mas foi bom te ouvir. Fiquei pensando assim nessa frase que a Marluz trouxe, né? Tua fé te curou. E eu me lembro também daquela outra frase, né? Homens de pouca fé, né? Quando eles pedem, os discípulos, né? Ali, os apóstolos com ele, pedem para curar um lunático, né? Para poder socorrer. E ele vai, socorre, né? Jesus, e depois diz, homens de pouca fé, né? Então, mais uma vez, ele denota que cadê, utilizando aí a frase anterior do Gelson, né, da conexão, cadê a conexão com o divino, né? Cadê o vínculo com o divino? Porque se nós temos o magnetismo, né, se nós expressamos, né, Deus que está no nosso interior, cadê a conexão? Então, quando ele diz homens de pouca fé, cadê? Cadê a ligação do Deus dentro de vocês? Para que vocês possam, então, agir em nome dele, né? E curar. Cadê? Jesus bem ressalta isso. E também, eu me lembro que lá no Evangelho, ele traz a fé robusta e a fé vacilante. Que o que vocês estavam dizendo há pouco, né? Vocês dois falaram da fé vacilante. Né? Aquela pessoa que hesita, que não tem uma conexão íntima com a sua fé. Então, ela não sabe quem ela é, como ela é, né? Ela não tem ainda o acesso às suas potencialidades, né? E aí ela é vacilante, e ela hesita, né? Porque ela não tem essa confiança, essa fé, essa confiança em si. E aí o Evangelho traz a fé robusta, como essa fé inata, né? Que persevera, que traz energia, que é mobilizado por essa energia, né? Pelo atributo da vontade também, né? Para poder atravessar aquele obstáculo. Então, assim, essa reflexão que vocês estão me proporcionando também, né? E que a gente está caminhando, eu trago para mim que tipo de fé que eu tenho, né? Até onde vai a minha fé robusta, né? E até onde a minha fé vacilante, hesitante, me confunde, né? Aqui eu me lembrei daí, Cláudia, dessa imagem de Jesus do grão de mostarda, né? E agora que me fiz essa conexão com essa ideia da fé como vínculo, né? Então, essa sementinha tão pequenininha, né? Mas que quando ela é jogada na terra, ela pode florescer. Quer dizer, a gente precisa de muito pouco, entre aspas, porque já está em nós, desde que a gente se vincule, né? Ao divino, a essa terra fértil, né? Que é capaz de fazer florescer, então,
enormes potencialidades assim, e possibilidades para nós, né? E uma outra questão que eu fiquei pensando é que a Joana traz aqui, que por que para determinadas pessoas é tão fácil confiar, né? E para outras não. E daí ela fala, são as experiências do espírito, né? Então a fé, isso, né? Onde é que eu boto a minha fé? Isso é algo acho que nos toca a todos, né, Cláudia? Porque a gente chega em situações da vida que a gente acha que tem fé e aí vem uma situação difícil e a nossa fé é testada ali. Pô, mas afinal, tu acredita ou não acredita? Como é que é isso, né? Então, o quanto a gente também vai passando por experiências e esse ser atravessado pelas experiências da vida é que vão fortalecendo e dando um lastro, né? Então, eu vejo, assim, eu escuto, assim, às vezes de pessoas, nossa, eu não consigo ter fé, né? Para mim é muito difícil acreditar, uma falta de confiança na vida, realmente, né? E há um sofrimento nisso, né? Então, para te ver como as caminhadas são. Então, eu acho que essa fé, ao mesmo tempo que ela é essa força inata, ela também vai sendo, ela vai ficando mais robusta à medida que a gente vai se permitir ser atravessado pelas experiências, né? E ter a coragem, né? Como já estava trazendo, de acreditar naquilo mesmo, né? Se permitir ter essa experiência, né? Essa primeira parte aqui do capítulo eu achei extremamente poético e profundo, né? A Joana aqui, ela é sempre muito clara, muito objetiva e profunda, mas aqui ela também é muito poética, né? Na forma dela apresentar a fé. E ela traz coisas essenciais, né, Marluce? Onde ela fala justamente isso: força e vitalidade constituem a segurança de qualquer empreendimento, ou seja, sem força e sem energia, né, sem vitalidade, não tem como empreender, né? E aí ela vai falando, né, que ela é o equilíbrio na vida, que estabelece as linhas de comportamento ético para conduzir o homem aos objetivos superiores, e fala também que é a razão fundamental para o triunfo, né? Mais que a giganta, quanto mais exercitada. Isso que tu falou da coragem, né? Da força. Então, a gente pode pensar que essa fé espiritual, né? Essa fé legítima, né? Em Deus, né? De se reconhecer como a fonte, né? Que nos dá força e que nos ampara diante do sofrimento, né? Que mesmo que a gente não consiga compreender o que a gente está passando tudo aquilo, às vezes a nossa capacidade de compreensão ela não consegue auxiliar. Puxa, porque nesse momento é tanta dor, tanta dificuldade, por que as coisas que eu invisto não dão certo? Mas, na medida que a gente alarga por essa razão espiritual que nos faz compreender a imortalidade, a reencarnação e, acima de tudo, né, o amor de Deus para conosco, vai nos dando essa condição, né, de realmente ter essa coragem, né, de, como consequência natural e legítima da fé. E que a gente vai mostrando mais força na medida que a gente avança sustentado pela fé, né? E a ponto que eu acho que a capacidade, né, da fé de cada um de nós é medida justamente pela condição que nós enfrentamos a vicissitude, né? Como a gente supera e vence a dificuldade, como aqui diz a Joana, ela é razão fundamental para o triunfo, né? E que mais se agiganta, quanto mais excitada. Então, ela é essa esperança, ela é a força e a vitalidade, e é realmente a condição que sustenta nossa coragem para ir vencendo e superando as etapas da vida. Então, eu acho fantástico tudo isso que ela está trazendo aqui no início do capítulo. Eu
lendo mais abaixo, né, do que vocês estão citando, tem essa expressão: a fé é a alma da vida, sem a qual esta última, que é a vida, perderia o significado evolutivo. Por isso que ela coloca o título Fé e Vida, né, porque ela une os dois. E lá no final, a gente ainda vai chegar lá, mas lá no final ela diz: a fé é a alma da caridade. Então, a fé é a alma da vida e a fé é a alma da caridade, né? Onde caridade e vida se assemelham, né? Eu acho que a gente volta a falar da solidariedade, do compartilhar, né? Do vincular, da comunhão, né? Que transformam a caridade, né? E a vida, né? Que transformam a fé, que transformam essa fé nesse veículo de vida, né? De proporcionar vida através dessa comunhão, né? Dessa solidariedade, dessa caridade, né? Achei bonita essa frase solta, mas que a gente junta, né? Dela. Na verdade, Cláudia, quando ela fala que a fé é a alma, né, da caridade, da vida, é como se fosse a alma de todas as coisas, né? Então, porque justamente a essência da nossa condição de viver, de caminhar, mesmo que a gente não reconheça, está justamente no fato de a gente ter o amor do Pai que nos nutre e tomar consciência disso pela fé e vivenciar isso no coração, porque a fé ela é esclarecida pela razão, mas ela é uma experiência de sentimento, né? De uma consciência do coração de um reconhecimento desse lugar, né? De amor, né? Desse lugar de suporte, que me dá diretriz e segurança, né? Então a fé vai dando tudo isso, né? Como alma da vida, da segurança, da diretriz, estimula a gente a superar, a ser caridoso, né? Como uma forma de, vinculado a Deus, nós conseguimos construir um caminho rico, criativo e amoroso, né? Nesse vínculo também com nossos irmãos de caminhada, onde a fé nos faz, então, a ter esse significado. Então, se tu fala assim, que a fé é a alma da vida, assim, qual essa última perderia o significado evolutivo, acho isso muito verdadeiro e muito profundo, né? Que na medida que a gente vai trabalhando a fé, ela vai preenchendo justamente esse vazio interior, que as outras coisas não preenchem nada disso, né? E a fé vai dando um significado, preenchendo um sentido na vida, que é a minha caminhada evolutiva, na busca desse amor, da realização do meu ser, daquilo que a Mário falou da progresso também, evolutivo, né? Proporciona a força e a esperança, dando esse sentido que antes não havia, para poder ressignificar a minha própria existência numa nova forma de ver o mundo, e com autonomia, capacidade de poder vencer, de poder perseverar, de poder ter paciência. Então, realmente, a fé é a alma da vida, sem dúvida nenhuma. E aqui no Evangelho ele fala isso, né? A fé que comove as fibras do coração. Isso que tu estás dizendo, né? E essa fé, ele diz assim, quando é sincera, porque quando vem do coração, aí essa fé contagia mesmo, como fala aqui no Evangelho, né? Ela contagia, ela inspira. Se ao mesmo tempo eu não posso ensinar a fé para ninguém, né? Não tem como, ele diz aqui, né? A gente não tem como fazer uma pessoa acreditar, mas aquilo que é sentido, compreendido a partir do coração, se torna uma verdade inquestionável nesse sentido, né? Aí eu me lembro da frase de Paulo, né, que ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se a gente entende essa certeza como a certeza do coração, né, aí isso tem um sentido profundo, porque daí é essa profunda conexão com essa fonte divina, né? E aí é linda essa relação que tu fizeste, Cláudia,
do vínculo, né, que o João estava trazendo, e desse sentimento de fraternidade. E aí tudo vai fluir, né, porque eu me sinto conectado com algo maior que eu, né, eu sinto isso, não é que eu sei isso. E eu já devo ter contado aqui, mas eu tenho uma pessoa que ela não tem fé, crença, é super crítica em relação à religião, e num momento de desespero ela vai na casa espírita. Ela me pergunta, né, que ela estava muito ansiosa, ela estava com um problema gravíssimo. Eu digo, bom, eu sou espírita, eu vou te dizer que se tu quer uma dica, vai numa casa espírita. E ela vai. E ela tem uma experiência impressionante para ela, que desacomodou o sistema de crenças dela, porque ela teve uma experiência amorosa, de se sentir amparada, acolhida por algo que a mente dela não consegue raciocinar, que eu acho que é o que a Joana disse, que eu me lembrei desse fato quando a Joana diz, né, que quando se torna necessário racionalizá-la, transformando-a em equipamento consciente para o comportamento, quase sempre assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. Então, essa pessoa, quando ela tentou botar o que ela estava vivendo dentro de uma razão ainda muito restrita que ela estava, não conseguiu acomodar. Mas aí ela teve aquilo foi tão forte, essa experiência de conexão foi tão forte, que ela conseguiu repetir a experiência, ela continuou indo. E aquilo foi, aos poucos, transformando a forma como ela pensava, inclusive, a relação da fé, da religião, de uma série de coisas, a partir da experiência, né, de acolhimento que ela sentiu ali, pelas pessoas da casa e pelo mundo espiritual também, né? É interessante. Quando a Joana vai falar sobre a individuação, e ela vai usar esse termo do Jung, né? A individuação como a busca, no sentido maior do que o Jung coloca, né? De uma plenitude espiritual, dessa inteireza, mas que vai promovendo depois as nossas potencialidades divinas. O Jung fala que uma dos resultados de uma pessoa individuada, ou seja, uma pessoa que já tem uma certa maturidade, está integrado com seus processos internos, um diálogo adequado, consciente, né, do self, dessa dimensão maior da vida, ele fala em pistes e paz, né? Então, a gente tem paz, porque a gente tem uma certa capacidade de lidar com a vida, né? Uma harmonia conquistada pela maturidade, e essa palavra aqui é pistes, que em grego, às vezes, ela é confundida com fé, mas Jung fala, ele gosta de entender pistes mais no sentido de confiança, lealdade, lealdade repleta de confiança. Então, é mais do que fé, é uma fidelidade. Então, a fé, enquanto confiança, leva também à lealdade, porque se eu confio no Pai e ele me sustenta, eu sou comprometido com ele. Por isso que Joana fala dessa diretriz ética que a fé nos coloca, né? Que ela nos dá realmente as linhas do comportamento ético que conduz o homem aos objetivos superiores anelados. Então, é essa maturidade que nos leva até essa fé mais elaborada, né? É esse compromisso dela com a sua própria lei, ou seja, confiar nessa lei, perseverar com lealdade e esperar com confiança, ou seja, é a relação da nossa postura em relação a Deus. Eu confio nele e sou fiel a ele, né? Já que eu confio nele, ele é o cara que sabe, né? E que tem um projeto interessante para mim. Como é que eu não vou ser fiel a ele, né? Então, como a fé, ele de uma certa maneira envolve de uma certa maneira individuação, o compromisso de cada um realizar o seu próprio caminho, né? A gente não vai se desenvolver
sem escolher seu próprio caminho, de maneira consciente, de maneira a assumir isso de maneira deliberada, né, e moralmente comprometida, né? E essa força para realizar esse caminho, então, diz o Jung, não vem apenas da necessidade. A necessidade é o motivo causador, diz o Jung. Mas a fé, né, é que dá a decisão consciente e moral para poder levar adiante isso que a necessidade nos imputou, né, nos mobilizou. Então, isso tem tudo a ver com o que a Joana está trazendo aqui no capítulo, né, gente? De quanto a fé realmente, né, é condição para a nossa individuação, para a nossa caminhada e a realização do nosso projeto, não só reencarnatório, como ela cita vários personagens aqui, como a Marúcia já colocou, né? Mas de toda a caminhada evolutiva até a angelitude. Eu fiquei pensando. Não, só para uma frasezinha. E daí, no processo de individuação, é a fé, né, do paciente, pensando no espaço terapêutico, é a fé, a confiança do paciente no terapeuta, né? Que aí começa tudo. É vínculo importante, né? A gente está falando de vínculo, olha, vínculo importante, né? Para que se alcance. E quando vocês estavam falando há um tempo atrás, me fugiu e agora voltou com a fala de vocês, eu fiquei pensando como a fé pode ser de mão dupla. Ela pode ser, não, ela é de mão dupla. Porque eu fiquei caminhando nas minhas reflexões, né? A gente precisa se conectar com esse divino em nós, né? Então a gente precisa fazer um caminho para isso, para dentro, né? Então é uma via. E quando a gente conecta com esse divino, a gente vai para fora, porque aí a gente vai se colocar na vida a partir de ter se conectado com esse divino, né? Então, trazendo aqui essas personalidades que a Joana trouxe, né? Como eles tiveram que fazer esse trabalho de conexão com eles mesmos, né? Para que pudessem se conectar com essa fé inata, para que eles fossem se lançar no mundo, porque a obra é essa, né? É ir para o mundo, né? Mas ir para o mundo a partir de uma conexão, de uma fé, de uma convicção, de uma certeza, de uma vontade ativa, né? Eu sei, né? É isso, né? É quase um eureka, né? É isso, né? Então eu vou para o mundo, né? E aí ela vai trazendo esses personagens, né, que tiveram, como a Marlúcia já trouxe também, as reminiscências, né, do passado, né? Trouxeram também nessas reminiscências o contrato, né, o acordo, né? Olha, você vai, mas está no teu programa fazer isso, né? Então, eles trazem também essas reminiscências, né, que intuitivamente eles vão seguindo o caminho, assim como todos nós, né? Intuitivamente a gente vai seguindo os nossos caminhos. E aí a Joana diz assim: em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social e cultural da Terra, a presença da fé é o estímulo e segurança que os não deixou desistir dos cometimentos que perseguiam. Então, primeiro uma mão para dentro, depois uma mão para fora, né? E assim, completando esse raciocínio, a gente precisa se conectar com Deus porque Deus tem fé, Ele confia na nossa lealdade, né? Usando a palavra que o Gelson trouxe, confia na nossa lealdade, dessa conexão, desse trabalho feito, né? E aí ele diz, vai, meu filho, vai. Ele acredita em nós, né, Cláudia? Acredita em nós, E aí a fé não tem a ver com presunção, né, Cláudia, mas justamente com uma profunda humildade, um reconhecimento, né, de que ele confia, então tá, então eu posso ser um servidor aqui, né, daí pensando nesse processo todo, linkando com essa individuação, né, à medida que vai se conectando daí com essa fonte maior, assim, com as potencialidades do espírito, né, também o ego vai tendo mais confiança, né? Porque ele sabe que ele está servindo a algo
tem sentido, significado, né? Então, e aí as coisas começam a fluir, e uma das questões da fé é esse sentimento, assim, de apaziguamento, né, de calma, né, porque isso às vezes é crucial, né, duas pessoas vivendo a mesma experiência, né, uma pessoa que tem como ancorar, né, ali numa fé, aquilo dá uma tranquilidade, dá uma segurança, né, porque tem um sentido maior, né, tem algo que conecta maior, porque quando fica tudo na nossa mão, tudo a gente tem que fazer, tudo a gente... Isso é assustador, né? É muita coisa, não tem como, porque o universo não é assim, né? Mas a gente, às vezes, na nossa arrogância, a gente acha que é tudo, tudo, tudo com nós, né? E, então, é esse sentimento também, né, de bem-estar que a fé traz, né? De E como paciência também, né? De tolerar, né? De suportar, né? Todas essas virtudes, né? Que a fé vai abarcando, né? como é importante a fé nos dias de hoje, né, gente? De ver, assim, essa crise de transformação necessária que o planeta passa, e fruto também do desvario do nosso orgulho e do nosso egoísmo, e esse momento delicado, né, que se tem, né? E Joana vai colocar aqui que o homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio, envenenando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. Olha só, né? Se a gente não tem fé, é muito fácil a gente adoecer, né? A gente perder o equilíbrio e buscar em atavismos antigos ou em uma atitude inflada, né? Numa atitude compensatória de poder, uma diretriz para esses momentos delicados que a gente vive, né? Já é delicado viver. Tem a questão da solidão, do amanhã, né? Dos desafios. Então, a gente está imerso numa sensação nesse momento, né? O Bauman fala de uma sensação de um medo que invade o planeta, né? De incerteza e de exaustão, né? De uma vida buscada nas coisas materiais, no consumo, né? Na busca do prazer imediato, e o resultado disso é esse cenário delicado que a gente vive, e o quanto a fé é fundamental para a gente poder realmente reconhecer do cuidado providencial e amoroso do Senhor da vida, como diz a Joana de Ângeles, que vai nos dar aquilo que ele necessita. E ela fala da importância dessa fé para manter o nosso coração em alegria e com ternura no coração, né? Porque essas dificuldades são naturais também. E a gente tem condições de levar a cabo. E aí, quando a Cláudia falou que Deus confia na gente, mas como a gente nós não confiamos em nós, a gente não se fez merecedor do amor de Deus. E acaba não aproveitando toda a riqueza de um universo que se apresenta de maneira muito generosa, mesmo diante da dor, do sacrifício e das limitações que a vida nos apresenta, né? Porque a experiência humana justamente é fundamental para despertar as potências dentro de nós. Então, a gente tem que acreditar que todos esses desafios, e a fé nos sustenta nisso, é justamente para libertar, né, os recursos e as potências que devem se realizar enquanto características que carregamos dentro de nós. Então, mas daí, né, já me faz refletir que essa questão do vínculo, como ela é importante no que tange a fé, porque aí a Cláudia falou uma coisa muito interessante, né?
o quanto a gente tem que buscar mesmo esse vínculo, então, com a divindade, né? O quanto isso tem que ser exercitado por nós, porque quanto mais vinculados a gente estiver, talvez mais a gente vai sentir, né? O quanto é amado e o quanto Deus confia em nós. Porque ela fala ali também, né? Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. E aí eu fico pensando naqueles momentos cruciais da vida da gente, né? Às vezes são momentos assim, limites, onde a gente acha que não vai conseguir, que não tem força, né? Às vezes fica à beira ali do desespero, né? Mas aquela pontinha de fé, né? E daí às vezes é nesse momento que a gente busca mais essa conexão, né? Então, o quanto é importante esse vínculo com o divino, né? Que cada um encontre essa forma de se manter vinculado e alimentando isso, porque é uma fonte que vai nutrindo a gente, né? A gente ainda tende a buscar isso mais nos momentos de dor e sofrimento, né? Mas o quanto nesse exercício diário, né, da gente buscar essa vinculação, porque eu, eu achei linda essa ideia do vínculo, é como uma criança, né, que vai confiando, à medida que o pai e a mãe vão atendendo, aquela criança vai confiando um amigo que a gente vai tendo, né? E por que a nossa relação com o divino não pode ser assim também, né? De ir aprofundando esse vínculo a partir de uma disponibilidade nossa mesmo. Para tu ver, né, Marluce? Quando o vínculo ele é na relação de apego do bebê com os pais, né? Esse vínculo primário, né? Que o bebê é muito frágil ainda e tudo se apresenta como novo e assustador, mesmo o espírito sendo velho, né? A gente está chegando no mundo novamente e aí a gente está naquela condição, né, de bebê dependente do outro. E nas relações desses vínculos primários de apego, a gente sabe que quanto mais esse apego ser um apego seguro, tranquilo, por parte do pai e da mãe, onde eles realmente espelham a necessidade do bebê de maneira favorável, mais autonomia o bebê vai ter. Quanto mais segurança ele encontra naquele lar, mais condições dele desapegar e começar a fazer a caminhada dele, porque ele sabe que se ele precisar, tem um suporte ali. Ele vai olhar para a mamãe e dizer, poxa, eu posso ir? Né, quando o bebê tem seguro, ele pega os bracinhos, estende para o pai e para a mãe, né, tem um animal ameaçando, ele olha para o pai e para a mãe para ver se ele pode ir ou não. Quer dizer, o bebê tem a referência, a projeção do céu que está no pai da mãe, como nós temos Deus, né? Mas no momento que a gente tem essa fé e confia, a gente pode ir, né? Então, porque a autonomia, né? A palavra autonomia vem de autos, que é por si mesmo, por si próprio, e nomia, que vem do nomos, que é lei. Ou seja, poder dar a si próprio a sua própria lei. Ou seja, né, nós temos um livre-arbítrio, a gente tem a liberdade, da qual a divindade nos deu a capacidade, então, de decidir, de escolher, né, a nossa caminhada, né, de tomar decisões como indivíduos e ter a nossa situação na vida. Mas essa autonomia verdadeira, né, para mim, representa a capacidade de, de avaliar as condições concretas e tomar livremente as decisões que afetam a nossa vida e agir conforme tais decisões, né? Porque a Jona fala aqui da fé com a questão do progresso, né? Então eu vejo que a autonomia para mim também está sustentada pela fé. Quanto mais confiança em Deus eu tenho, mais confiança ele tem em mim, como diz a Cláudia, e mais autonomia para poder me movimentar e usar da minha capacidade de decidir, de me posicionar, como aqui Colombo, Edson, Kardec, né? De tomar decisões e enfrentar e dizer não, eu quero, não, eu posso, não, eu vou insistir aqui, mesmo que o mundo negue, né? Mesmo que o mundo não desacredite, a pessoa está lá, não, eu vou realizar algo que para mim me move
Então, eu vejo também essa autonomia sustentada pela fé. Voltando a pensar nessa mão dupla, né, que vocês também falaram, eu fiquei elaborando um pouco assim melhor isso. Eu pensei assim, eu preciso me conectar com Deus dentro de mim para me conectar com a confiança que Ele tem em mim. Olha, né? E aí eu vou, né? E fiquei elaborando melhor isso. Agora eu queria voltar nessa frase que a Marluce trouxe, né? Persevere em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameaça as forças. E aí eu me lembro que a Marluce, logo no início do nosso encontro, falou do ego. E aí a gente bota em questão, né? Quem é que tem fé aí? Né? É a fé egóica, né? De que aquilo tem que dar certo, ou é a fé no self, né? Que está sendo direcionado, né? Para esse centro diretor, organizador, né? Que é Deus em nós, né? Porque muitas pessoas insistem e elas têm fé absoluta naquilo que elas estão perseguindo, mas é egóico. Não está conseguindo enxergar que aquilo não faz parte de um projeto, né, de maior, né, de aprendizado, né, enfim, de reavaliação de rota, e aí ela fica insistindo, né, numa fé, né, tem fé absoluta, são pessoas que têm fé, mas ficam insistindo nessa fé do ego, né? Pela E aí teimosia, né, Cláudia? é teimosia, mas aí o que eu trago para vocês é assim, gente, quão sutil é isso, né? Porque pelo referencial da pessoa, ela está absolutamente com fé que vai dar certo aquilo, né? Aquele barco Sim. furado, né? E Mas aí é o que está no Evangelho, que daí a fé não é fé, daí, porque a fé não é movida pela presunção. Quando ela é a presunção do ego, aí não é essa fé a verdadeira, né? não é, mas Mas com até ela. alguma vontade, mas isso eu pensei direto, né? Porque a gente vive num momento em que é isso, tu tens que acreditar, tu tem que ter fé em ti, isso vai dar certo. Mas aquilo não tem uma sustentação assim, né? Isso. Profunda. Sentar nos olhos do mundo, sucesso, dinheiro, poder, né? É isso que sustenta. E muitas vezes eu chego até nesse lugar porque realmente tem uma gana, né? Tem uma voracidade, e chega lá, fica um gosto amargo no final, né? É algo que conquistou, mas não nutriu. E chega estrupiado, né? Não chega acalmado, pacífico, né? Eu acho que essa é uma grande diferença também, né? Enfim. Eu A acho lógica da alma é a lógica do ego, né, Cláudio? mas é de uma sutileza isso, né? E aí eu queria falar novamente, que eu acho que a palavra de hoje é vínculo, conexão, né? Com essa frase que Joana traz, Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansar-se em todos os momentos. Jesus ia meditar com o Pai, ele ia fortalecer o vínculo dele, a conexão dele com o Pai, né? Para se manter fiel ali, né? Com fé nos desígnios, né? No meu caminho é esse, né? Pai me sustenta, né? Então, a palavra conexão hoje ficou muito forte, né? Sem dúvida. Quando eu falei esse versículo do Paulo, né, da fé, a certeza das coisas que se esperam, isso marcou a minha juventude, assim, né, quando eu participava de grupos que não eram espíritas. E aí eu fui atrás desse versículo. E isso é uma carta que Paulo escreve aos Hebreus. E aí Paulo está falando da fé ali para eles. E eu achei muito interessante porque daí Paulo traz uma série de exemplos de fé do Antigo Testamento. Ele diz: olha, Noé teve fé em Deus para construir a arca. Abraão foi sacrificar o filho. E ele vai trazendo. Mas aí no finalzinho, então eu imagino assim, o público que ele escrevia, né, dos hebreus, que tinham um profundo conhecimento das escrituras, mas aí, num determinado momento, ele diz assim: mas olha só, prestem atenção em Jesus. E aí ele chama Jesus de o autor e o consumador da fé.
Então, prestem atenção em como Jesus viveu. Aí está um testemunho de fé. Porque daí vem Jesus, né? Paulo traz, dentro daquela forma maravilhosa dele, né? De saber se comunicar com aquele povo, ele traz essa fé nessa amorosidade, assim, nessa fé por uma passividade, bem entre aspas, né? No sentido, assim, de não sair brigando, levantando bandeira, isso que a gente estava falando ali do ego, né? Mas uma fé pela presença, pela simples presença dele, né? Eu achei tão lindo, assim, essa carta de Paulo, porque daí ele traz esse viés, né? Que Jesus vai trazer também em relação à fé. Uhum. Com certeza. E a fé de Jesus, né? Acho que resume todo o capítulo de Joana, né? Porque, como o Evangelho coloca ali, né, que a gente não compreende ainda a fé, senão sob o aspecto religioso. E a fé aqui não é só da crença da pessoa que vai lá fazer a sua oração ou fazer o agrado, né, para Deus e buscar. A fé é uma consciência do coração que é presente, né, em todos os momentos e trazer daí, né, essa consciência também desse vínculo, né, e que sustenta também a minha vontade, né, nessa questão da autonomia como eu comentava para você, né? Porque a fé o papel da fé é justamente eclodir e crescer a vontade ativa, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, o papel não as faculdades imensas que temos, que estão latentes, e que tem que fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Então, de uma certa maneira, a fé desperta também a nossa vontade, a confiança em nós mesmos, naquilo que a Juna coloca da coragem, né? Que é a fé da coragem, para a gente poder ir em frente, e que, de uma certa maneira, tão bem sintetizada, tão brilhantemente coroada na última frase dela aqui do capítulo, né, gente? Que eu achei maravilhoso. Diz, essência de todas as virtudes. Olha só. Essência de todas as virtudes. A fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Então, a fé é a essência da virtude e a consciência da nossa natureza, que é imortal. Fantástico esse final que a benfeitora nos coloca. Não sei se alguém quer comentar. Sim, que linda é essa imagem de braços e força, porque, gente, quem de nós em algum momento não se sustentou na fé de alguém, né? Vai, acredita, né? Tá, vou falar por mim, então, aqui, né? Onde a fé do outro serve também como um braço e força para que daí a gente possa encontrar a nossa fé, né? Que aí essa relação do vínculo de novo, né? O vínculo capaz de sustentar aquilo e nos dar a força e o braço que naquele momento a gente acha que não tem, mas o outro vê e diz, não, tu tem sim, vai lá, né? Então, é linda essa imagem mesmo, né? De sustentação mesmo. Muito bonito mesmo, né? E esse outro também consegue nos sustentar porque ele tem fé. Ele tem fé, a gente ainda não, né? Tá meio hesitante ali naquele momento, se sentindo sem forças, mas ele tem fé, né? Na gente, né? Tem fé no processo, né? Ele tem fé. E aí ele diz, vai, que eu estou vendo que você ainda não está vendo, né? Mas vai, né? Porque é isso, né? Muito bonito mesmo. Isso lembra aquela situação do Chico, quando uma irmãzinha estava muito deprimida e frágil, né? E dizia, eu estou tão triste, tão deprimida, que eu só queria um fiozinho que está para arrebentar. E ele diz,
trabalhe, minha filha, que o fio engrossa, né? Então, Deus confia que a gente vai engrossar o fio, né? Está lá achando que não vai dar conta, que a gente vai, em algum momento, despencar, né? E diz, não, meu filho, a medida é adequada, é tu que não sabe ainda da força que tem, mas tudo isso que acontece está de acordo com a tua capacidade e com aquilo que é necessário para a tua caminhada, para que a gente possa confiar realmente, né, nesse Pai de amor e confiar em nós também, né, para poder viver todas as possibilidades que a vida nos apresenta. Muito bem. Então, estamos encerrando aqui capítulo 10, Fé e Vida, e no próximo encontro a gente vai para o capítulo 11, que é Vida Social, onde a benfeitora vai se ocupar, então, dessa família humana, né, e universal que envolve a dinâmica social. Então, a gente convida a todos a continuar nos acompanhando, agradecemos o carinho, nosso abraço, nossa gratidão. Gratidão, acima de tudo, à benfeitora que nos oferece esse material tão rico para todos nós. Até a próxima, então, gente.